pessoal, eu sou André Marcos, sou apicultor, sou produtor de rainhas, eu produzo minhas próprias rainhas. A pedido da Fatris, Projeto Bahia Produtiva, eu vou demonstrar um pouco como é que eu faço minha atividade na minha propriedade. A criação de abelhas em si, ela é uma atividade bastante interessante, principalmente para as pequenas propriedades. A pessoa não tem uma propriedade grande e a abelha coleta pólen, coleta néctar a 1,5 km de raio. Bastante interessante para pequenas propriedades. E a questão de produção, a pessoa pode produzir mel, pode produzir pólen, pode produzir própolis. Tem essa questão, tem essa diversidade também de produtos que pode estar sendo produzido por cada apicultor. Para isso tudo, é bastante necessário que os apicultores também tenham conhecimento. Uma coisa que eu acho interessante na apicultura é que a apicultura é uma atividade exigente em conhecimento. A pessoa que tem bom conhecimento na atividade desenvolve melhor a sua criação de abelhas. E com isso aumenta a sua produção, melhora a sua organização nos apiários, seu manejo, diante de tudo isso. A apicultura, de uma forma geral, é uma atividade hoje bastante interessante, a atividade talvez a que mais contribua com a preservação ambiental, atividade realmente de pessoas de pequenas propriedades, uma pequena propriedade que tiver um apiário e um canteirinho de produção. Não é só colocar a colmeia e abandonar a colmeia, tem que ter um manejo e tem que saber fazer o manejo. Se não fizer um bom manejo, a abelha não produz bem. E um dos focos principais para um bom manejo na apicultura é a produção de rainhas. A produção de rainhas é interessante tanto para a multiplicação de enxames. Eu posso ter, vamos supor, 30 colmeias e eu quero enxamear mais 30. Se eu optar por uma captura passiva, eu coloco minha caixa com cheiro, com chama-enxame, coloco cera, mas muitas das vezes esse enxame não vem. Aí a cera resseca, fica velha e o enxame deixa de ser capturado. Se eu fizer uma captura ativa, é uma boa alternativa. O difícil é que eu tenha 30 enxames para fazer a captura. E também é um manejo, é um trabalho cansativo para fazer uma captura ativa de 30 enxames. Se eu optar por produção de rainha, eu tenho 30 enxames, eu quero fazer mais 30, mais 60, o tanto que eu tiver. Eu só vou produzir minhas rainhas. Quando eu tiver com as rainhas, eu faço a divisão do enxame. As operárias a gente faz a divisão. Se tiver 30 mil abelhas, 40 mil abelhas, eu posso dividir em 2, 3 enxames. E o que falta é a rainha. Aí eu vou introduzo a rainha e eu tenho lá o enxame completo. Só questão de fortalecer. Se tiver uma boa florada, ele se mantém, se não precisa alimentar. E aí eu enxameio todas as minhas caixas com uma facilidade e uma rapidez bem maior. Que a apicultura também, quanto mais rápido se enxameia uma caixa, mais rápido eu vou ter uma produção de mel, ou do que eu estiver produzindo. Caixa parada em casa não é resultado. O resultado é caixa no apiário com abelha se desenvolvendo. Uma questão interessante também na produção de rainha é porque a rainha é a mãe do enxame. Ela é dos ovos dela que nasce uma outra rainha, é dos ovos dela que nascem as operárias e é dos ovos dela que nascem os zangões. Então, o que eu posso fazer para melhorar também os enxames? É fazer a seleção das melhores colmeias que eu tiver. Eu puxo umas rainhas dela que possivelmente para outras colmeias vai sair com uma carga genética boa daquele enxame que eu selecionei. Geralmente, se faz uma substituição de enxame, se faz uma troca de rainha,
talvez anualmente ou sempre que achar necessário, eu consigo melhorar minha produção em torno de 30% em cada colmeia, em cada apiário. Se eu fizer o melhoramento genético do meu apiário, melhorar as minhas rainhas, eu consigo aumentar a produção em 50% ou mais. Então, a produção de rainhas hoje, de uma forma necessária, a gente precisa fazer para melhorar a produção dos nossos apiários. Uma mesma caixa que eu produzo 20 kg de mel por ano, se eu fizer o manejo correto, eu posso produzir 30, 40, 50. E uma das necessidades é a rainha e cera. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial.